E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus e você está aqui para o meu primeiro vídeo no YouTube. Hoje eu vou contar um pouco mais da do porquê, o título desse vídeo, obviamente, que é o porquê que eu troquei o VS Code pelo Nelvin. Basicamente, eu troquei porque eu quis. Não, brincadeira. Cara, assim, a gente vê hoje uma crescente muito grande de outras ideias, né? A gente vê uma crescente muito grande de outras ideias surgindo no mercado. E uma que sempre se manteve foi o Nelvin. O Nelvin, ele, na verdade, é o Vim. Esse carinha aqui, ó. Ó, acho que tá aqui. Não, tá aqui. Não, tá em algum canto aqui. Bom, basicamente o Vim, o Nelvin, no caso, perdão, o Nelvin, ele utiliza muito o Lua, que é uma linguagem que é esse carinha aqui, ó, a Lua. Não é essa aqui, não. É essa aqui. Não é essa. É essa. Ele utiliza muito o Lua para lidar com seus plugins, né? A gente tem outras IDEs também, que a gente pode chamar de IDEs, que é o LunarVim e o LazyVim. Mas eu quero falar especificamente do LunarVim, que foi uma recomendação, né? Eu posso falar uma recomendação, mas foi uma coisa muito interessante, né? Que eu estava vendo um vídeo do nosso querido Fábio Makita, né? Fábio Makita, gênio, maravilhoso, maravilhoso. Falando sobre um setup de WSL. Depois de outro vídeo eu posso falar, né? Hoje eu utilizo Linux como meu sistema operacional. Antigamente eu utilizava o Windows, mas de um tempo para cá, de uns meses para cá, eu decidi adotar o Linux como meu sistema operacional principal. Antes eu utilizava o que é chamado de WSL, que o próprio Windows ele já tem, que é uma máquina Linux é o Linux dentro do Windows. Mas isso pode deixar para outro vídeo se vocês quiserem. Podem comentar aí abaixo nos comentários, tá? Aproveitando logo, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o likezinho, tá? Mandem melhorias do que eu posso melhorar, iluminação, outras coisas. Esse é o meu primeiro vídeo, mas continuando com o tema do vídeo, eu mudei muito do VS Code pro Nelvin por muitas questões de explorar outras coisas que são coisas que já estavam há muito tempo na área em si, né? O Vim não é de agora, o Vim não é de agora, o Vim é há muito tempo. Eu nem era nascido quando quando o Vim foi idealizado, quando o Vim também foi criado. A linguagem VimScript, se eu não me engano, é o VimScript. Basicamente, eu não era nascido, obviamente. Então, não é, tipo assim, também não foi uma tomada de decisão, tipo, acordei, acordei e vou trocar de ideia. Pronto, acabou. Bom, basicamente, acho que na verdade foi esse mesmo coisa que aconteceu comigo quando eu mudei de sistema operacional. Eu acordei e falei, não, vou mudar, vou tirar o Windows e vou pro Linux. Mas, como eu falei, se vocês quiserem, a gente aborda em outro vídeo. Mas o Nelvin ele traz muitas facilidades, é uma coisa que, por mais que, de fato, quando você começa no Nelvin, utiliza o Vim em si, você de fato apanha muito, você apanha demais, porque, tipo assim, Vim são três modos, tá? O Vim ele tem três modos, que é o de inserção, o normal e o visual. Se tiver mais, eu posso até corrigir em algum momento do vídeo, mas de cabeça agora eu lembro que são só esses três modos. Então ele tem esses modos, ele tem um Vmotion, né, que o pessoal denomina, que é o Vmotion, então tem algumas facilidades bem legais do Vim em si, que facilita o próprio desenvolvimento, porque a gente que é desenvolvedor, até eu vi um vídeo do Pedro Passos, se eu não me engano, não me lembro se é Pedro, mas eu me lembro que é Pedro. Esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, tá aqui aparecendo. Falando que a gente que é desenvolvedor, a gente usa muito o teclado. E com o Vim, cara, isso melhora muito a nossa produtividade. A gente que é programador melhora muito. Esse vídeo não é um vídeo tipo assim, você tem que usar o Vim para hoje, você tem que usar o Vim. Não. Eu estou contando um pouco mais da minha experiência como eu troquei do VS Code para o Nelvin. Foi uma troca recente, não é nem de um mês. Posso dizer que é uma semana só, né? Eu estou utilizando o Nelvin há uma semana só, utilizando o Lonarvin, que é como se fosse uma IDE.
para utilizar o Neovim, que dá algumas facilidades, instala alguns plugins, alguns LSP, que para você que não sabe são Language Server, e o P eu não me lembro, mas está aparecendo aqui, ó, aparecendo aqui, que traz um pouco dessa facilidade do que um VS Code traria, autocomplete. Autocomplete, na verdade, é outro plugin, então, eu posso até estar falando besteira, mas ele traz algumas facilidades de interpretação, de compilação em si, que o VS Code já se traz por si só, mas é uma crescente muito grande de ideias que está tendo muito hoje. A gente tem essa porrada de ideia aqui, a gente tem uma porrada de ideia, o VS Code, Zed, não só uma agora do Google, né? Essa aqui, a antigravidade, que tem IDE integrada, mas no final de tudo, essas ideias que tem IA integradas são, na verdade, só forks do VS Code, a gente pode dizer assim, são forks. Basicamente, muito da estrutura é reaproveitada do VS Code, então, se você for ver, muito, muito parecido do VS Code, mas o Neovim, ele traz muitas facilidades, tá? Então, eu vou falar um pouco também das facilidades, obviamente, um pouco da minha experiência. A minha experiência está sendo muito boa, a minha experiência utilizando o Neovim, especificamente com o Lunarvim. Por quê? Cara, facilita muito, acelera muito o processo de desenvolvimento. Obviamente, como eu falei lá no começo, você apanha demais. Você de fato apanha demais. Você apanha muito. A minha experiência com o Vim, a minha primeira experiência com o Vim foi fazendo uma modificação de um arquivo dentro do WSL, que eu precisava modificar, configurações do terminal em si. E eu entrei no Vim e não sabia sair. Eu não sabia sair, eu tive que fechar o terminal e abrir de novo porque eu não sabia. Que era só entrar e dar uma tecla I para entrar no modo de sessão e depois só dar um ESC para sair e depois só dar dois pontos W para salvar. E dois pontos WQ para salvar e sair. Então, tipo, são coisas que de fato a gente apanha no começo. Na verdade, tudo quando a gente começa a programação, a gente tudo é novo. Então a gente tem que aprender bastante, a gente tem que, de fato, aprender como se fosse do zero. Como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então a gente comprou um quebra-cabeça novo e a gente está montando ele do zero. A gente não pega ele pronto. Que isso é uma coisa legal. Você que gosta de montar algo do zero, você que não gosta de ter algo já tão pronto como o próprio VS Code já tem, então você no VS Code já tem basicamente quase tudo. Posso dizer tudo em si. Você tem já uma ideia de visual, né, que é o Visual Studio Code. Você já tem os plugins também, se você quiser instalar, no caso, extensões, perdão. Você já tem as extensões que você pode instalar. Você já tem várias facilidades. Mas se você que quer criar algo do zero, porque quando você pega o Vim, cara, ele te dá isso aqui, ó. É isso aqui que ele tem. É isso. Então, é isso. Não tem mais nada, não tem nem mais nem menos. É isso que ele te entrega. E você tem a liberdade de modificar. Você consegue modificar. E também, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. A minha experiência com o Nelvin é basicamente essa. Eu não estou utilizando muito tempo, mas pretendo até gravar mais vídeos dessa série, se vocês quiserem, que a gente pode chamar de série ou algo do vídeo, se vocês quiserem alguma atualização, de como está sendo a minha experiência utilizando o Nelvin, tá? É uma experiência que está sendo muito boa. Como eu falei, não foi de um dia para a noite, não acordei e falei, vou mudar de IDE. Foi algo que eu já estava pensando há algum tempo, estava vendo muita gente falando de Nelvin, Nelvin, o Vim. Pessoas que trabalham comigo utilizam muito o Vim, então eu queria entender um pouco de como é que funciona esse ecossistema, esse mundo, posso dizer, esse mundo do Vim. É o próprio Prime, né, o The Prime Gian, o Prime ele utiliza o NeoVim. Outros YouTubers da área da programação estão migrando também para o NeoVim. O próprio Pedro que eu falei, ele utiliza o NeoVim como sua IDE. Ele explicou muito bem, né, do porquê que ele trocou do VS Code para o NeoVim. Tem uma explicação muito mais detalhada, muito mais técnica. Isso aqui é muito mais de experiência pessoal que eu estou passando. Então, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição, tá bom? E basicamente é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixa um like se você gostou.
Pode deixar lá nos comentários também sugestões de melhorias, do que eu posso abordar, também temas que eu posso abordar. Se vocês quiserem também um vídeo do porquê que eu mudei de sistema operacional, saí do Windows e fui pro Linux. Se vocês quiserem também, só deixar nos comentários. E é isso, pessoal.